Tá? Estava comentando com o Vitão, na hora que começou o culto. O Rodrigo quase pregou o que eu montei. Meses já que eu estava pensando em montar uma pregação falando sobre redenção, que é o que eu ia falar hoje. E o melhor exemplo que tem sobre redenção, se não o melhor, é de Davi. Aí chega ontem lá na casa do Rodrigo, tem um podcast de quase 2 horas sobre Davi. Aí eu falei, Rodrigo não, ninguém vai falar sobre Davi amanhã. Abre o culto, o Rodrigo quase prega inteira a minha pregação, estava mostrando para o Vitão. Eu vou estar lendo lá o Salmo 51. Salmo 51, versículo 1. Viu ali? Eu já esperei os irmãos abrirem a Bíblia. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isso, e sopo e ficarei puro. Lavo-me e ficarei mais alto do que a neve. Fazei-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me um espírito reto. Não me lanceis fora da tua presença e não me tireis de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livrai-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os trairia. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então, sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Para esse tipo de pregação, que é sobre redenção, eu coloquei assim: quando eu percebi quem eu estava me tornando. Confesso que essa pregação é muito pessoal, porque até então a gente tem que pregar o que a gente vive. E vou explicar o significado da palavra redenção. Só um minuto. Redenção: ação ou efeito de redimir, de reparar um erro, de fazer uma retratação, libertação, perdão, reconciliação. Ato de oferecer algo a alguém para reparar um erro, um engano, remissão, absolução e reparação. Vou estar falando de alguém, entre parênteses, falo de mim mesmo. Eu coloquei assim: eu não estava me tornando quem Deus me chamou para ser. E olhando assim, eu que gosto do conteúdo mais nerd, eu pelo menos gosto e vejo, consumo, mas a gente sabe que existem as histórias, e todas as histórias têm um herói e um vilão. O sentido bem básico do herói é aquele que faz tudo certo. Inclusive, eu estava vendo uma curiosidade de tempos atrás, que todos os heróis são baseados nos atributos de Jesus. Aí eu peguei de exemplo: tem o Batman, que é a justiça; Superman, esperança; Homem-Aranha, responsabilidade. Aí eu falei, nossa, da hora, os heróis, querendo ou não, todos eles possuem algum atributo de Jesus. Enfim. Aí o vilão é aquele que destrói tudo, só faz coisa errada.
mas a gente esquece das pessoas que olham para o próprio caminho, olham para a própria vida, olham para dentro de si, e aquelas que percebem, que falam, eu estava ferindo pessoas, eu estava totalmente afastado de Deus. Nesse caso era eu. Literalmente, eu estava me tornando alguém que não era para mim ser. E aí, na minha vida, e como exemplo de Davi, entra a redenção. Porque Deus não trabalha apenas com pessoas prontas. Deus trabalha com pessoas quebrantadas. E vou contar um breve testemunho do que estava acontecendo na minha vida nesses últimos meses. Confesso que eu estava fazendo muita coisa errada, pensando muita coisa errada, agindo como um ser humano errado. E minha vida estava muito monótona. Todo dia eu chegava do serviço e fazia a mesma coisa. Todo dia no serviço eu fazia a mesma coisa. Já estava até enjoado da minha vida. Aí eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu estava tentando seguir uma vida em Deus, mas poxa, nada diferente aconteceu. Aí literalmente eu falei, não, estou cansado dessa, estou cansado. Aí nisso comecei a fumar, comecei a fazer coisas que eu não deveria, comecei a falar muita coisa que eu não deveria ter falado, e tive que ouvir da minha família que eu era uma decepção, tive que ouvir de pessoas próximas que eu era um erro, que eu era muitas coisas ruins. E aí eu falei, cara, se com Deus estava ruim, agora eu sem Deus está pior, não há nada melhor do que me redimir com Deus. Só que mesmo assim eu não conseguia. Tentava e nada. Estava lá eu fazendo a mesma coisa errada de novo. Aí eu olhei para dentro de mim e falei, cara, eu não sou o mesmo. Só que ainda se fosse eu não sou o mesmo para melhor, eu ficava quieto. Mas eu não ser o mesmo e ser pior, aí eu falei, vixe, estou fazendo coisa errada não. E aí nisso, tudo que eu estava consumindo, tudo que eu estava fazendo era sobre redenção. Tudo. E aí eu falei, não, Deus, cansei de errar. Falei, Deus, por favor, me salva. Eu estava vindo nos cultos, estava vindo nos trocos, mas era só para esquentar a cadeira. E aí nisso eu comecei a buscar a minha redenção, comecei a buscar a minha paz, em poder deitar a cabeça no meu travesseiro e falar, não, hoje eu estou em paz. Porque do contrário, quando eu estava fazendo coisa errada, eu colocava a minha cabeça no travesseiro e não estava em paz. Enfim, isso que me trouxe até esse tema. E aí eu comecei a buscar em Deus, comecei a ler, comecei a fazer tudo que eu estava fazendo de volta. Só que aí de novo, tropeço. Aí eu entendi também que ser cristão a gente não vai ser perfeito. É bem óbvio isso. Só que a gente não vai ser perfeito. Só que a gente não pode normalizar o tropeço. Quer dizer, a gente tropeça, a gente vai tropeçar. Só que a gente não pode cair e ficar no chão. A gente não pode normalizar isso. Agora, passando para Davi de novo. Primeiro tópico. Davi mostra que pessoas escolhidas também se perdem. Como o Rodrigo disse no início do culto, lá em 1 Samuel 16, o 12 e o 13, diz assim: Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o. É este mesmo. Assim tomou Samuel um vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi tem muitos, esqueci a palavra. Ele fez muitas coisas da hora. Ele venceu Golias, ele adorava a Deus, ele tinha um coração sensível. E até mesmo a Bíblia dizia, como o Rodrigo disse, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Lá em 1 Samuel 13 e 14, diz assim: Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou.
Mas mesmo assim, sendo um homem segundo o coração de Deus, um homem que venceu o gigante, um homem que tinha um coração sensível, caiu. E no momento de fraqueza, ele tomou decisões erradas, assim como eu. E assim que eu acho que todo mundo, no momento de fraqueza, vai tomar uma decisão errada. O problema não foi apenas o erro, foi o caminho que veio depois, que ele tentou até se esconder. Isso acontece com a gente. Quando a gente erra, em vez de a gente correr para o cara que é santo, para o cara que é certo, que é Deus, não. A gente procura fazer do nosso jeito. Foi aí que eu me lasquei mais ainda, querer fazer do meu jeito. Querer fazer as coisas sozinho, guardar tudo para mim e querer achar que uma bênção vai cair do céu, e me frustrei. Porque a gente tem que voltar para o cara que é santo, para o cara que se entregou pela nossa vida. A gente tenta esconder, a gente tenta justificar e fingir que está tudo bem, fingir que nada aconteceu, foi só um erro. Mas, por dentro, só que o pecado escondido, ele vai mudando a gente, ele vai mudando o nosso caráter, mudando quem a gente é, mudando a nossa essência, e mudando tudo que tem na gente, ele muda. A pessoa que um dia tinha alegria em Deus começa a perder a sensibilidade. E, como eu tinha dito, o maior perigo não é cair, mas sim cair e se acostumar com o chão. Passando para o segundo, Deus confronta porque ama. Qual pai que não corrige o filho se não ama? Eu ainda não tive tanto essa criação do pai, mas minha mãe, toda vez que ela me corrigia, é porque ela me amava. E Deus é assim com a gente. Passando, Deus envia Natan para falar com Davi em forma de confronto. Porque quando Deus aponta algo em nós, não é para destruir nossa vida, mas sim para salvar e consertar. Ainda se é o ser humano falando, a gente até esquece. A gente fala, como o cara é falho, vai estar falando do meu erro. Mas quando é Deus, o negócio é diferente. Quando Deus chega e aponta o dedo na nossa cara e fala, você está errando, para de errar, senão eu vou dar um tapa em você. Aí a gente aprende. Às vezes ainda demora um pouco, mas ainda a gente vai aprender. Natan fez Davi enxergar aquilo que estava tentando não enxergar. E Davi responde lá em 2 Samuel 12:13 diz assim: Então disse Davi a Natan: Pequei contra o Senhor. Respondeu Natan: O Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, por mais simples que isso pareça, ela carrega uma mudança enorme, porque ele parou de fugir, parou de se culpar e parou de proteger a própria imagem. Ele próprio admitiu isso. E a redenção começa quando a gente tem coragem de ser sincero diante de Deus e de nós mesmos. Falar, não, eu errei, Deus, eu pequei contra ti, fiz coisas erradas, para não falar outra coisa. Que a gente reconhece, isso é, como eu disse, no significado da redenção. O próprio Aurélio fala isso no dicionário. A redenção começa quando a gente tem coragem de ser sincero diante de Deus. Porque Deus não só cura uma versão falsa de nós, mas Ele transforma aquilo que a gente não entregou para Ele. Passando para o terceiro, o arrependimento não... Eu vi minha letra aqui. O arrependimento não é só apenas de pedir perdão, mas sim da transformação. Como eu disse ali no Salmo 51, Davi não fala, Deus, por favor, só tira a minha consequência dos meus erros. Ele não só pede para apagar o problema, ele pede, cria em mim um coração puro. Assim Davi entendeu algo. O maior problema não era só o que ele tinha feito, mas quem ele estava se tornando. E isso é muito forte, porque às vezes a gente pensa, eu só preciso parar de fazer tal coisa, eu só preciso parar de errar. Mas não, Deus vai mais fundo, porque Ele faz um corte cirúrgico ainda. Ele não quer apenas mudar nossas atitudes, mas Ele quer mudar o nosso coração, mudar o nosso caráter. E partindo para a redenção no sentido espiritual, Deus não vai fingir que o nosso passado nunca existiu. É Deus pegar aquilo que parecia um fim e transformar em testemunho, que eu estava fazendo aqui agora.
E passando para o quarto, Deus, que o Rodrigo também disse no começo, ainda escreve depois do pior capítulo da nossa vida. A história de Davi não acabou naquele erro. Deus continuou trabalhando nele e não foi só nas escolhas erradas, e significa que as escolhas erradas não têm consequências. Não é porque você pediu perdão que Deus vai apagar o que você fez. Não, porque com as consequências a gente aprende. Falo por experiência própria. E acho que todo mundo aqui deve ter aprendido em algum momento da vida que algum erro, que a consequência que deu, aprendeu e não fez mais. O passado de Davi, assim como o nosso, ele existe, no caso existia, né? Mas ele não precisava morar no passado, não precisava ficar na zona de conforto dele. Como eu penso às vezes, como deve ter alguém que pensa, aqui que pensa, naquela famosa frase, eu fui longe demais, não vai ter como mais voltar. Eu pensei nisso, mas a mensagem da redenção literalmente você pode ter uma história marcada por erros, mas Deus pode escrever 5 novos capítulos. Ele sim pode mudar quem você é, ele sim pode mudar. Eu gosto daquele exemplo, que acho que não sei quem falou uma vez, que se você pôr lá alguma filosofia de Platão, qualquer filósofo da era grega lá, você dar esse livro para um detento e dar a Bíblia, se o cara pegar para ler de cabo a rabo, qual que você acha que vai transformar a pessoa? O livro de Platão ou a Bíblia? Então é isso que Deus faz com a gente. Ele escreve novas histórias. E aí, eu não sou, quer dizer, eu falo muito, mas quando sobe aqui em cima eu não falo tanto, né? Eu até estava falando com o Dexter no carro, eu estava nervoso, parecia que fazia séculos que eu não fazia isso. E aí, a conclusão que eu fiz aqui é uma frase: o inimigo olha para o nosso passado e vê apenas condenação, ou seja, ele aponta o dedo na nossa cara, fala o que você fez, fala que você é um inútil, fala que você é um lixo, mas não. Deus olha para o nosso passado e vê uma história que Ele ainda pode redimir. Aleluia. Davi não foi lembrado apenas pelo erro, ele foi lembrado porque quando percebeu quem estava se tornando, voltou para Deus. Glória a Deus. Aproveitando que eu estou aqui, baseado nessa, uma das primeiras partes da redenção, se não o foco principal, é pedir perdão, é se arrepender do que fez. Aproveitando que eu estou aqui em cima, gostaria de falar que eu sei que nesses últimos tempos, eu acho que faz muito tempo, que eu sei que eu não tenho sido uma pessoa muito fácil de lidar. E eu queria aproveitar, queria pedir perdão para todos aqui, se eu fiz algo, se eu falei algo, porque eu sei que às vezes eu faço umas piadas que, pelo amor de Deus, eu já falei para Deus no curso nisso. Aí agora eu estou começando, às vezes, que nem essa semana lá no serviço, quando eu fui falar algo que eu não devia, eu mordi a língua, arranquei até um pedaço. Deus está me mudando, graças a Deus, graças a Ele mesmo. Aproveitando, né, eu queria pedir perdão para todos que estão aqui. E eu estou tentando ser uma pessoa melhor cada dia. Todo dia que eu acordo, eu falo, Deus, que eu sei que eu venho a ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. E eu gostaria de agradecer a todos, Gabriel, Dexter, que são mais próximos, Rodrigo, Amanda, a Vitória, a Aline. Se eu vou ficar falando aqui, fico a noite inteira citando nome. Mas eu gostaria de agradecer, pedir perdão, porque eu sei que eu não sou fácil de lidar, eu sei que eu sou chato, tem hora que eu sou insuportável, reconheço isso. E eu gostaria de agradecer, principalmente a Deus e a vocês que são a minha segunda família. E vou estar passando para o Rodrigo, sei que é muito cedo, mas se eu fosse falar mais, eu acho que é falar caquinha. Então eu agradeço a todos, desde já agradeço a minha oportunidade.